Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um início de módulo aqui no nosso Seminário Avançado de Teologia. Esse espaço aqui nosso é só para membros, mas eu vou deixar essa primeira aula disponível de forma pública para todo mundo que quiser ser edificado aí com esse conteúdo. E nós vamos começar aí um módulo sobre Gênesis e Cosmovisão Cristã, um trabalho aí com várias aulas baseado em vários teólogos, especialmente um trabalho de Meredith Kline, que é um dos maiores teólogos do Antigo Testamento do século passado. E nós vamos trabalhar assim bem lentamente, bem profundamente o texto de Gênesis. Então a gente teve alguns módulos aqui no nosso espaço de membros sobre a teologia bíblica do Êxodo. A gente viu todo o livro do Êxodo, como o Êxodo foi usado no Antigo Testamento, como o Êxodo foi usado no Novo Testamento. E agora a gente vai dar esse passo para trás e vermos bem detalhadamente, de forma bem nuançada, né, bem detalhada, Gênesis, especialmente os primeiros capítulos de Gênesis aí, especialmente a questão de Gênesis 1 a 3, pelo menos, mas a gente vai entrar um pouco no restante do livro de Gênesis também, e sempre numa leitura bíblico-teológica, ou seja, uma leitura canônica. Cada versículo vai ser colocado à luz de toda a Bíblia para a própria Escritura interpretar a si mesma, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo de forma pública aqui no YouTube, e se você gostar do conteúdo que a gente vai entregar aqui para vocês, considere se tornar membro aqui do canal, porque com um preço muito barato você vai ter acesso a muito conteúdo de aprofundamento numa linguagem que você vai entender sem aí ser um especialista em teologia, mas você vai ter então essa entrega para vocês aí de um conteúdo bem mais avançado que você não tem em nenhum outro lugar aqui no Brasil. Infelizmente é muito pouco conhecido todos esses estudos aqui, mas que lá fora é muito bem estabelecido, tá? Então vamos lá, Gênesis e Cosmovisão Cristã. O nome dessa primeira aula vai ser Teocracia e Templo Celestial. Nós vamos dar uma olhada especialmente em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Peço que vocês abram suas Bíblias aí, tá? A gente vai ter muito texto bíblico. A maioria eu vou colocar aqui nos slides para vocês, que eu preparei para nós acompanharmos as aulas, tá? Mas o texto mais famoso da Bíblia e muito pouco conhecido, de fato, é Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Depois vai falar que a terra estava sem forma vazia, e o texto continua e prossegue daí, tá? Então, gente, esse texto tem gerado muito debate e muito aprofundamento. Eu acho que o melhor leitor, o melhor intérprete desse texto, todos os tempos, literalmente todos os tempos, estudei como ele foi interpretado na patrística, no período medieval, reforma, período moderno, e é o presbiteriano Meredith Kline, que ele vai ter um aprofundamento, porque ele vai ver como esse versículo de Gênesis 1:1 foi interpretado no restante da própria Bíblia e usado no restante da própria Escritura, tá? Então, Bereshit bara Elohim, no princípio Deus criou, né? Os céus e a terra, aqui. Esse no princípio, o pessoal debate se é um princípio absoluto, portanto, seria o princípio absoluto do tempo e do espaço, ou seria um construto, né? No sentido de seria uma tradução mais ou menos assim, né? Quando Deus começou a criar os céus e a terra era sem forma vazia. Não colocaria um princípio absoluto aqui, mas apenas a ocasião, né? Eu acredito que é um princípio absoluto aqui de criação, porque o modo como é usado em Provérbios 8, lá aquele poema da sabedoria, e o modo como João usa na abertura do seu evangelho, apontam para uma leitura absoluta de Bereshit, de no princípio, e portanto todas as traduções aí, pelo menos a maioria, né, faz uma leitura correta como sendo um absoluto. Então João vai lá dizendo no princípio do seu evangelho, né, Enarchen hologos, no princípio era o verbo, então ele coloca Bereshit, aludindo e citando Gênesis 1:1 como en arche, né, uma coisa bem pontual aí em ambas as línguas, hebraico e grego, e portanto colocando esse princípio do tempo aqui como o princípio da criação, né? E Deus criou os céus e a terra. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos ver o que é esses céus, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? Esse hashamayim aqui, esses céus que são criados aqui em Gênesis 1:1, tá? E eu já quero adiantar para vocês que esse céu de Gênesis 1:1 é a dimensão celestial, que você pode chamar ela de dimensão invisível, né? Desse reino invisível onde Deus habita com os anjos, né? E agora com a igreja que está lá também de forma triunfante, né? Que morreu já com Cristo, e é distinto, portanto, do céu lá dos 6 dias da criação que vai ser criado, tá? O próprio Moisés ele vai destacar uma diferença entre
esses céus desse princípio absoluto de Gênesis 1:1, dos céus que foram criados depois, que é o céu visível no caso, porque ele faz uma marcação bem sutil, né, que a gente não pode ler muito aqui no hebraico, mas tem uma marcação do artigo definido, né, ha-ares, no princípio Deus criou os céus, né, e Haares não, né, o Hashamayim, né, os céus, e depois quando ele cria os céus, depois no dia da criação, ele não marca com o artigo, ele simplesmente fala céus, quando ele divide ali as águas de cima das águas de baixo, né? Ele simplesmente não coloca o artigo definido, o firmamento, lá no verso 8, ele chamou simplesmente céu, ele não chamou os céus, como ele está aqui descrito aqui em Gênesis 1:1, tá? Mas não somente isso, gente, isso não seria uma base, apenas um artigo não definiria uma leitura proposta aqui com o céu de Gênesis 1:1 como sendo a dimensão invisível onde Deus vai a criar os anjos ali, tá? Então, o primeiro passo é nós vermos os textos bíblicos que vão ler Gênesis 1:1 e interpretá-lo como sendo o céu invisível, a habitação de Deus com os anjos, tá? E depois, no segundo passo, nós vamos perguntar o que é essa dimensão invisível, tá? Então, antes de mais nada, gente, lá no capítulo 1 ainda, capítulo 1, não, capítulo 2, né? Verso 1 diz assim: ainda assim foram concluídos os céus e a terra, fazendo uma alusão lá a Gênesis 1:1, né? Com todos os seus elementos. Aqui a tradução não é lá muito boa, né? Mas a melhor tradução é com todos os seus exércitos, tá? Então, marquem isso. Os exércitos do céu e da terra foram concluídos. Quando isso é lido de novo na Bíblia, o exército dos céus sempre se refere aos anjos. Portanto, o céu seria o lugar de habitação de Deus. Mas vamos ver alguns textos aqui, gente. Vamos lá. Vou só passar aqui para nós. Neemias 9, 5 ao 6, todos esses levitas aqui, Jesua, Cadmiel, Bani, né, Hassabineia, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaias disseram o seguinte, olha só: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade. Bendito seja o seu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Tu somente és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, com todos os seus exércitos, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo quanto há neles, e tu dás vida a todos os seres, e os exércitos do céu te adoram. Então, o que nós temos aqui, gente, essa leitura desses levitas, marcada aqui por Neemias no seu texto, dessa doxologia, dessa glorificação de Deus, né? E está mostrando que Deus está remetendo Deus como Criador, e aqui o céu, né, seria o céu dos céus. Ele deixa bem claro, ele explica o que é esse céu dos céus, né? Depois ele vai para a terra, para os mares, e assim por diante, e aí ele fala assim: o exército do céu te adoram, né? Então, esse exército dos céus que adoram a Deus os anjos, tá? É claro que você pode falar que a lua, ou só a lua, as estrelas, também é o exército do céu visível, que também adora a Deus ao funcionar como a palavra de Deus criou eles para funcionar, mas aqui nós temos a referência ao céu ali no começo do versículo 6, como sendo o céu dos céus, né? E o céu dos céus, o exército do céu dos céus é os anjos. E como Neemias está lendo Gênesis 1:1, está retomando Deus como Criador nessa glorificação a Deus aqui, tá? Neemias entende que o céu ali de Gênesis 1:1 é o céu invisível e ali Deus criou os anjos, o seu exército que o adora, tá? Segunda Crônicas 18:18, o profeta Micaías diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, eu vi o Senhor sentado no seu trono, marquem bem isso daqui, lembrem para depois a gente voltar, tá? No seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. Então vamos lá, gente. Exército celestial aqui é muito claro que são os anjos, porque eles estão de pé, isso não é uma linguagem para falar do sol, da lua, das estrelas, né? Então, quando Micaías ele vê a, a, a dimensão invisível, ele vê um trono e ele vê que de um lado e do outro Deus está ali rodeado, por assim dizer, do seu exército celestial, que é a mesma palavra lá de Gênesis 2:1, que foram concluídos os céus e a terra e todo o seu exército. Então, o exército celestial aqui são os anjos e, portanto, o céu lá é a dimensão invisível
onde Deus habita com os anjos, tá? Salmo 103, pode voltar aqui, Salmo 103, verso 19 ao 21, diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Agora, que céu é esse onde está estabelecido o trono de Deus? A Bíblia é clara, gente, é o céu invisível, onde está centralizado pelo trono do Deus triuno, tá? O seu reino domina sobre tudo. Bendiz o Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei o Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazei a sua vontade. Então aqui nós temos o céu, onde está o trono de Deus, nós temos o chamado aos anjos para adorarem a Deus, aqui, e nós temos aí os anjos sendo chamados de exércitos do Senhor, que fazem a sua vontade e, portanto, precisam bem dizer ao Senhor, tá? Salmo 148, verso 1, aleluia, louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Então, anjos são legiões celestes, porque eles habitam no céu, e esse céu, né, que está sendo colocado aqui como o alto dos céus aqui, é essa dimensão invisível, onde esses anjos estão convocados a louvar o Senhor como suas legiões celestiais. E por último, de forma inequívoca e claríssima, o poema de Cristo em Colossenses 1, do 15 ao 20, onde exalta a supremacia de Cristo sobre a criação e sobre a nova criação, sobre a igreja. No verso 16 nós temos o seguinte, né? Pois nele, Colossenses 1,16, está falando de Cristo, nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Então aqui Paulo está aludindo a Gênesis 1:1, colocando que Cristo é o Criador, né? Ele criou todas as coisas no céu e na terra, e aí Paulo, de uma forma bem judaica de se escrever e pensar, ele vai explicar o que é o céu e a terra, né? As visíveis e as invisíveis. Ou seja, Paulo vai colocar que a terra de Gênesis 1:1 é as coisas visíveis, a dimensão visível, e que o céu de Gênesis 1:1, a qual está aludindo e interpretando, é as coisas invisíveis. Ou seja, a dimensão invisível é estabelecida aqui por Paulo. E o que é que tem nessa dimensão invisível? Tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então aqui nós temos Cristo como Criador, ele cria os céus e a terra, dimensão visível e invisível, e na dimensão invisível nós temos os anjos com toda a sua hierarquia, que o próprio Cristo criou eles para adorarem a Cristo, né? Adorarem ao Deus triuno. E aqui nós temos ele é antes de todas as coisas, Paulo lendo ali, é um argumento a mais para argumentar que Bereshit é no princípio absoluto da criação, Cristo antecede esse no princípio absoluto da criação ali, tá? E nele, em Cristo, tudo subsiste, tá? Então é bem claro aqui, gente. Tudo foi criado por Cristo no céu e na terra. O céu é a dimensão invisível onde tem os anjos. A terra é a dimensão visível, onde Deus depois vai trabalhar ali por 6 dias para organizá-la e descansar no sétimo dia. A gente vai ver isso na nossa caminhada aqui em Gênesis, tá? Então é isso. O céu de Gênesis 1:1 é a dimensão invisível. Então, quando Deus cria a dimensão invisível, ela não é eterna, só Deus em si é eterno. Essa dimensão ela é criada no princípio, junto com a terra, né? Ele cria de forma instantânea e já povoa no mesmo instante, de forma com um ato só de criação, a povoa com uma legião incontável de anjos para o servir e o adorar. Tá? Gente, o que está faltando na nossa discussão de cosmovisão cristã é exatamente uma cosmovisão, uma leitura do mundo, da criação de Deus. Porque muita filosofia é colocada nos termos de cosmovisão, muita história da redenção é colocada, essas duas coisas são absolutamente boas e legítimas, exagerei absolutamente quanto à filosofia, né? Mas são coisas que a gente pode e deve colocar na nossa discussão de cosmovisão. Mas tem muito pouca reflexão sobre a criação pré-queda e como isso deve influenciar a nossa forma de ver o mundo. Porque a gente está, gente, numa forma de ver o mundo bem secularizada. A gente é treinado a ver o mundo de forma vazia, insignificante, tediosa, tá? E a imagem que nós vamos ter aqui da criação em Gênesis 1
2 e 3, né, nos primeiros capítulos de Gênesis, é uma coisa gloriosa, sacra, né? Deus fala que tudo é muito bom. E a grande pergunta é: o que é, então, a dimensão invisível que Deus criou aqui no princípio absoluto da sua criação, tá? Ela é duas coisas. Ela é um templo, portanto, o templo celestial, e ela é o reino celestial de Deus. Essas duas coisas nós vamos ver aqui no restante da nossa aula aqui, tá? Então, vamos lá, o céu como templo. Isaías 57:15, porque assim diz o alto e o sublime, está invocando características a Deus que remete àquele que habita na dimensão invisível no céu, né? Que habita na eternidade, cujo nome é santo. Ou seja, ele é santo, está separado da criação, né? Deus vai dizer: eu habito num lugar alto e santo. Isso aqui é a dimensão invisível, os céus, né? E também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Aqui, Deus habita com os humildes também, né? Mas o ponto é que nós temos o verbo habitar, é sempre habitar num templo. Templo no Antigo Testamento e no Novo é sinônimo de casa, são coisas intercambiáveis, né? Tanto que você tem a expressão a casa de Deus como uma expressão idiomática. O que é uma expressão idiomática na linguística, né? É uma expressão que ela em si mesma, você não pode analisá-la, cada palavra, casa de Deus, mas ela, como um todo, ela forma ela aponta para uma outra coisa, uma palavra simples, né? Então, casa de Deus é a expressão idiomática para templo, tá? E Deus habita somente no templo. Então, quando ele fala eu habito no lugar alto e santo, nesse céu invisível, ele está dizendo que ali ele habita como sua casa, como seu templo, tá? Isaías 66, onde diz assim: assim diz o Senhor, o céu, olha só, o céu, a dimensão invisível, é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Ele reina sobre o céu e sobre a terra, né? Que casa edificareis para mim? Qual é o lugar do meu descanso? Então Deus está falando: olha, que vocês querem construir uma casinha para mim, um templo para mim? O que vocês vão fazer, né? O céu é o meu trono. Eu me assento no céu e coloco meus pés sobre a terra, sobre a dimensão visível, né? E quando ele fala que casa é que templo vocês vão edificar para mim. E Deus, e qualquer religião do Antigo Oriente Próximo, os deuses sempre descansavam no santuário, no templo, na casa deles. Aqui Deus está usando essa linguagem para comunicar exatamente isso, que ele descansa, ou seja, ele habita, a sua casa é o templo, e esse templo é o seu trono, que é o céu, que também se estende para a terra, que é o que a gente vai ver na aula que vem, na semana que vem. E aí sim, na aula 2 vai ser só para membros, tá? Vou deixar liberado só essa primeira aula para o pessoal ver como que são nossas aulas aqui, tá? Então aqui nós temos bem claro isso, de novo, mais alguns textos aqui, Salmo 11:4, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Aqui nós temos paralelismo hebraico, nós temos o santo templo dele com uma referência ao céu celestial, né? Ao templo celestial, perdão, e o trono, a imagem é uma só, né? Trono, templo aqui, está nos céus. E seus olhos estão atentos e suas pálpebras examinam o Filho dos Homens. Salmo 123:1, tu que habitas nos céus, a ti elevo os meus olhos. De novo, o verbo habitar é o verbo templário, ele habita nos céus, e esse céus aqui é o céu invisível, tá? E por último, gente, dessa parte aqui, Hebreus 9:24 diz assim: pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então aqui, gente, isso aqui é muito claro em toda a tradição bíblica, a tradição judaica, cristã também. Quando Moisés estava lá no topo do Monte Sinai, Deus deu a ele o modelo para ele construir o tabernáculo, e Deus deu para Davi o modelo para construir o templo, que ele passou depois para Salomão construir. O modelo que Deus mostra é o próprio céu, a dimensão celestial, tá? E, portanto, o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão são tipos, figuras do verdadeiro o quê? Do verdadeiro templo, do verdadeiro santuário, que é o quê? Aonde Cristo entrou após a ressurreição e a ascensão. Ele está fisicamente, humanamente, como Deus homem, ele está à destra de Deus, nesse céu,
nessa dimensão invisível que ele criou junto com o Pai e o Espírito lá no começo, no princípio, tá? E depois ele vai replicando o céu invisível, a dimensão celestial, em templos visíveis na dimensão visível, tá? Então nós temos aí essa sacramentação aqui, essa santificação do céu como lugar de habitação de Deus, tá? E além disso, o céu é o trono, onde está o trono de Deus. Deus se manifesta, Deus é infinito, eterno, um ser simples que não tem partes, né? Por isso, ele transcende infinitamente a criação, é mesmo esse céu aqui invisível, tá? Mas ele se manifesta de uma maneira que a sua criação, quer seja anjos, quer seja humanos, consiga contemplá-lo e conhecê-lo de alguma forma, tá? Então ele se manifesta assim, no meio do céu, que ele cria aqui em Gênesis 1:1, ele se manifesta como de forma antropomórfica, ou seja, como de uma forma que parece uma forma humana, já adiantando aqui a criação de Adão com imagem de Deus e a encarnação de Cristo como novo Adão. Mas isso a gente vai ver aqui ao longo da nossa exposição nas próximas aulas, tá? E tem um trono no céu e Deus Filho se assenta nesse trono junto com o Pai, por assim dizer, né? Como que a gente sabe disso? Sempre que Deus mostra essa dimensão invisível para alguém no Antigo e Novo Testamento, nós temos essa imagem do trono, né? Por exemplo, Isaías 6, havia o Senhor num alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo, e os serafins cantavam lá, louvavam a Deus, santo, 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 né? Daniel 7, o ancião de dias, o filho do homem, estão no trono na dimensão invisível. Ezequiel 1, o trono de Deus é um trono carruagem, porque não é um trono imóvel, é um trono que se move para fazer a vontade do rei que está sobre ele. A base desse trono é de querubins, né? E portanto Ezequiel vê também Deus no trono em forma de homem, né? Em semelhança de homem, e essa é a glória do Senhor lá em Ezequiel 1. E Apocalipse 5, o universo todo é centrado no trono, onde está o Pai e o Cordeiro, né? Agora o Deus homem, Jesus Cristo, né? O Deus Filho encarnado, no trono, no meio da criação, e no meio da dimensão invisível. Depois tem os anjos e assim por diante, né? Então, gente, nós temos Deus estão no trono. Tudo o que ele vai falar agora no 6 dia da criação, haja luz, haja isso, haja aquilo, são fiat divinos, são decretos do rei, e tudo acontece de acordo com a palavra desse rei que está no trono, tá? E é por isso que os anjos são tanto ministros adoradores, porque estão no templo, e eles também são chamados de exército, porque estão diante do rei, a alfa da criação, o próprio Criador, o próprio Deus triuno, tá? Quais conclusões teológicas a gente pode tirar disso aqui? Se o céu invisível é um templo, nós vemos que sempre que há um templo na Bíblia, o Espírito Santo desce para santificar aquele lugar e enche o lugar com a sua nuvem de glória, com a sua Shekinah, né? E nesse enchimento, ali está marcado que aquele lugar é santo e, portanto, um santuário e, portanto, um templo, onde o Espírito habita, tá? Aconteceu isso em todos os santuários aí da Bíblia, tá? E, portanto, não é diferente no céu. Esses templos são réplicas do que aconteceu no céu, né? Então, no instante em que o Pai, o Filho e o Espírito criam a dimensão celestial, no mesmo instante, o Espírito Santo enche esse lugar com a sua nuvem de glória e o santifica como santuário, e o povoa com uma miríade de anjos, e portanto os anjos já estão nessa presença dessa nuvem de glória do Espírito Santo nessa dimensão celestial. Ao mesmo tempo, os anjos estão lá no centro do céu, estão diante de um trono, e ali alguém como uma figura humana, mas divino, eles estão diante de Deus Filho. E por ser rei e por ter se manifestado como esse trono, ele é o rei de todas as coisas. Ele é o rei da dimensão celestial, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, tá? Então, o Espírito santifica a dimensão celestial para ser seu templo.
O Filho legaliza a dimensão celestial invisível como lugar do seu reino, o seu palácio, onde está ali o seu trono. E, portanto, nós temos essa imagem maravilhosa do Pai, Filho e Espírito criando esse lugar que é uma teocracia, porque Deus está no trono, e que é um templo, porque Deus habita ali, e chama as suas criaturas, no caso, especificamente Gênesis 1:1, os anjos são criados em Gênesis 1:1, tá? No mesmo instante que se cria a dimensão invisível, e ali você tem a santificação desse lugar pelo Espírito que habita ali, e a legalização daquele lugar como o palácio e reino do Deus Filho, ao se assentar ali como rei no trono e governar ali o seu exército de anjos, tá? Tudo isso é absolutamente fundamental para entender o resto da Bíblia, tá, gente? O plano de Deus e assim por diante. Então, aqui a gente viu a primeira metade do versículo 1 de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus. E aqui, nesse princípio absoluto de criação da dimensão invisível, nós temos um templo-palácio centralizado pelo trono, habitado plenamente pelo Espírito em sua nuvem de glória, e o Pai sendo aquele que está sendo também ali o Criador de tudo isso, junto com o Filho e o Espírito Santo, Deus triuno, e aí os anjos os servindo e adorando ao Deus Criador, tá? Na aula que vem a gente vai ver o que é a Terra e como que a Terra ela vai replicar esse padrão de reino-templo e que vai ser replicado de novo no Éden e no próprio Adão e em Eva também, tá? Então nós temos essa progressão da revelação, que nós temos muitos autores que falam isso, tá? Na história, nós temos, por exemplo, Crisóstomo, nós temos a Teófilo de Antioquia, que eles já liam Gênesis 1 dessa forma, tá? Como sendo o templo de Deus e tal. E nós temos Meredith Kline no século passado, destravando muito isso na teologia bíblica, né? Ele tem um livro chamado The Kingdom Prologue, que a gente está baseando aqui, que é o prólogo do reino. Ele tem um livro chamado Imagens do Espírito, tudo em inglês, infelizmente. Um dia a gente vai ter ele em português, se Deus quiser. Luto por isso. Estejam olhando por isso também, tá? Então, se você não é membro aqui do canal, se você gostou dessa aula, a gente vai continuar nessa mesma pegada de ver tudo que a Bíblia fala sobre cada versículo ali. Isso, o fim ilumina o começo vai iluminando o fim, e a Bíblia ela vai se auto-interpretando dessa forma, tá? E você vai ter uma visão mais santificada da criação, uma cosmovisão realmente cristã. Realmente, quando você olha para a criação, você não vai ver apenas, olha, uma árvore bonita, glória a Deus por isso. Você vai ver toda a dimensão que é ser templo e reino do Deus triuno. E a gente precisa, então, nos reencantar com a criação, no sentido de nos maravilharmos de novo com a criação de Deus, porque ela nos aponta e ela glorifica e ela mostra o Criador de uma forma maravilhosa, e só quem tem a revelação especial é capaz de ver isso na revelação geral. Tudo bem, gente? Então, cogite aí ser nosso membro aqui para a gente conversar junto aqui, tá? E caminharmos juntos aí na nossa leitura bíblica e da teologia cristã como um todo, tá bom? Deus abençoe, gente. Até a nossa próxima aula, então, sobre a dimensão visível também como teocrática, o reino de Deus e também como templo do Pai, do Filho e do Espírito, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima aula.